Salve galera, aqui quem fala é o Darkstorm, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos em busca de mais um aliado para ajudar no auxílio de fazer pasta de cimento. Como vocês sabem, eu já comecei a fazer várias coisas que utilizam muita pasta de cimento, como aqui o cofre, parede de estufa para fazer a nova base e muito mais. Inclusive tem um pouco de pasta de cimento sobrando aqui na base, ó. Porém, isso aqui é apenas volume, porque a quantidade real, olha só, é 500, então é bem pouco, tá? Para fazer cada parede, cada teto, vai muita coisa. E a nova base terá bastante, tá? Parede de estufa e tudo mais. Aqui também tem um pouquinho mais sobrando. E aqui na bancada química eu posso fazer um pouco mais, só que está faltando um pouco de pedra. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a quantidade que precisa para fazer aqui no mortar, já que na bancada química os números são um pouco alterados. Olha só, são 8 pedras e 4 quitinas ou queratinas para fazer aqui uma única parte de cimento. Então, já deu para imaginar que a quantidade será brutal que eu preciso fazer de parte de cimento. Olha só, praticamente tudo aqui, ó, vai para cimento, ó. Bancada química, cofre, forja industrial, torreta, tudo isso daqui vai um pouco de parte de cimento. Inclusive, nós teremos que fazer aí algumas coisas novas também para a nova base. Nós não teremos, né, como cofre e tudo mais. O problema do metal já foi resolvido com 1 quilo, tá? Então eu farmo, deixo aqui cozinhando e com o tempo eu vou coletando. É um pouco lento, mas como eu estou sempre logado aqui fazendo alguma coisa, vai acumulando aqui uma boa quantidade, como vocês podem ver. Apesar que, como eu disse, aqui é mais volume do que quantidade, porque, né, os packs são bem pequenos. O Megatherium, ele fica preso na armadilha de urso, porém eu não quero utilizar armadilha de urso, já que eu tenho aqui algumas fundações e paredes de adobe já feitas, então é isso que eu vou utilizar. Vou levar comigo aqui o dardo tranquilizante, já que eu tenho bastante. Eu até poderia levar um pouco aqui de flecha também, mas como eu tenho muito dardo, não tem problema, tá? Vou levar só dardo apenas. Porque essa quantidade que eu tenho aqui de dardo tranquilizante dá para derrubar muitas criaturas, tá? É muito dardo. Eu vou levar o Tlacoléu na Pokébola, porque caso eu precise pegar e matar alguma criatura, ou pegar um pouco de Prime para completar aí a domesticação, eu vou e faço. Inclusive, hoje nós iremos fazer a Kibble Superior pela primeira vez, que é a Kibble que vai à seiva, né, que eu peguei no episódio passado, para quem não lembra, que é a Kibble de ovo de Argentavis. Eu tenho alguns alvos utilizados lá e também tenho alguns alvos normais para fazer esta Kibble. O dragão, ainda falta mais ou menos 2 horas para fazer a reprodução e o que eu vou fazer é, primeiramente, vamos procurar aqui um airdrop para fazer mais umas 2 criopods para me trazer o Megatherium e também deixar mais uma guardada. Pelo visto não tem nenhum airdrop por aqui, ó, então vou ter que ir diretamente no obelisco. Aqui, ó, perto da base, sempre tem Megatherium. O Megatherium, ele tem por todo o mapa praticamente, eu só não vi ainda no obelisco azul, mas ele não é tão fácil de encontrar, porque a quantidade dele não é tanta, tá? Então você vai encontrar um ou outro aí espalhado pelo mapa. Já que não encontramos nenhum airdrop, vai ter que ser aqui mesmo, no obelisco. Ó, tem um Sarco ali. Sarco não. Um Caprosustos. Ele vai atacar, certeza, né? Deixa eu dar um choque nele aqui. Eu quero evitar o máximo de problema possível. A minha armadura, apesar que eu tenho um peitoral agora um pouco interessante, que eu peguei na caverna, ainda não aguenta muito dano, tá? Olha só, 100 para fazer cada Cryopod, eu vou fazer aqui apenas 2 mesmo, apesar que eu posso fazer um pouco mais. Eu vou deixar para mim fazer um pouco mais, realmente, quando eu tiver já a base, para eu conseguir guardar e não ficar mutuando tudo naquela base que já está lotada, super lotada. Vou aproveitar e já vou dar uma olhadinha aqui, voltando para a base, para ver se eu consigo encontrar algum Megatherium. Como eu disse, eles spawnam por todo o local, mas a quantidade que você vai ver é bem pequena. Normalmente só vê 2 juntos aí, ou 1 separado, então não é tão fácil de encontrá-los. Acabei de encontrar aqui, ó, um perto da base, que é nível até que interessante, tá? O principal poder do Megatherium é o poder quando ele consegue matar um inseto, que ele fica muito mais forte, tornando ele um dos melhores farmadores que nós temos de quitina, tá? Se não for o melhor aqui do Scorched. Então o que eu quero fazer é utilizar ele para farmar dentro de cavernas. Inclusive nós temos várias cavernas aqui perto da base atual, que pode ser utilizado para farmar. Eu quero mostrar isso para vocês na prática. É uma fêmea, nível bem mediano. Eu quero pegar um Megatherium para domesticar, nível bem mediano, porque assim eu vou gastar menos Kibble. E já que ele tem um poder muito interessante, não vai ter muito problema com isso. Eu dei uma olhadinha aqui pelo obelisco verde, não encontrei nenhum, tá? Apesar que lá também tem spawn lá perto. Aqui perto da base, sempre teve muito Megatherium. Infelizmente, dessa vez tem apenas um, mas aqui sempre teve bastante. Talvez tenha spawnado mais algum por aí e eu não tenha visto. Já que o Megatherium tem essas cores bem opacas,
e o dragão não é tão lento assim, talvez eu tenha passado por algum Megatherium e nem vi. Mas enfim, vamos voltar aqui para a base para começar a fazer a Kibble. Inclusive eu já coloquei na panela boa parte dos materiais para fazer a Kibble. Se não me engano, falta apenas o limão colocar na panela e também os ovos. Vamos pausar aqui, ó. Eu consigo fazer, se não me engano, umas 11 Kibbles, se não me engano, utilizando ovo fertilizado, mas eu não vou fazer todas elas não. E aqui, ó, nós podemos pegar os materiais para fazer a armadilha. Depois eu vou e reponho. O que eu vou pegar aqui, ó, vou pegar 8 molduras de porta, né, para eu conseguir atirar no Megatherium, por aqui. O Megatherium ele é bem grande, porém, ele não consegue saltar. Então, mesmo que eu faça a armadilha com 1 de altura, ele não consegue saltar. Vou pegar aqui 4 escadas, né, para servir como rampa e 4 fundações. Eu acho que agora... faltou aqui mais rampa. Eu acho que agora dá tranquilo para fazer aqui a armadilha. Tem algumas criaturas aqui no Scorched que conseguem destruir o Adobe, mas basicamente o Adobe é bem similar à pedra, que poucas criaturas conseguem causar dano. Vamos aprender aqui a cela do Megatherium e craftar, que eu não aprendi ainda. Aqui, ó, 52 a cela do Megatherium. Então não é nível tão baixo assim. E é uma cela bem tranquila de fazer. Ela é feita aqui na bancada, tá? Vamos ver o que está faltando aqui para fazer. Faltando fibra. Inclusive, ó, sem passamento para fazer a cela do Megatherium. Então a passamento é utilizado para fazer muitas coisas, tá? Desde equipamentos, armas, ferramentas, até mesmo celas. Então vou ter que acumular uma boa quantia. E para fazer cada parede de estufa, cada item, vai muito. Então não adianta não, vai ter que fazer bastante. Apesar que eu já tenho um tatu para farmar a pedra, e eu também posso farmar aqui, ó, quitina, quer dizer, queratina, utilizando o Trilacol, não é tão eficiente assim não, tá? Eu farmo bastante couro utilizando o Trilacol, carnes, e mesmo assim a quantidade que vem de quitina e queratina é bem pouca. Então assim não vale muito a pena, apesar que eu sempre guardo o que eu consigo pegar, tá? Realmente tá faltando aqui pegar o limão e os ovos. Então eu vou pegar aqui já o limão e todos os ovos agentáveis que eu tenho. Como eu disse, eu não pretendo... Apenas 10, pensei que era 11. Como eu disse, eu não pretendo utilizar o ovo fertilizado para fazer a Kibble. Eu vou fazer, por enquanto, apenas 7 aqui, Kibbles, utilizando o ovo normal. E caso precise, eu faço utilizando o ovo fertilizado. Para fazer a Kibble aqui é bem simples. Vai seiva, cogumelo, que inclusive pega farmando cristal. Eu peguei esse daqui farmando cristal para fazer a parede de estufa. Fibra, limão e também a carne seca Prime. Então vai demorar um tempinho aqui para fazer e eu já volto com vocês. E pronto, finalmente aqui finalizada a receita. Sobrou até um pouco de material aqui, ó. O que realmente vai faltar um pouco são os ovos. Infelizmente as agentáveis estão demorando muito para colocar ovos e até agora eu não encontrei um ovo raptor. Então tá meio complicado ainda. Eu vou deixar aqui, eu vou levar apenas 6 kibbles. Vou deixar uma apenas para guardar aqui na geladeira para ficar aqui a fileirinha, ó. Kibble regular, simples, básica e também a superior, se não me engano são isso. Tenho 4 kibbles disponíveis aqui na base, apesar que eu já posso fazer 5 tipos, como vocês podem ver, tem um ovinho de Wyvern ali. E se eu não me engano, eu falta ainda apenas a kibble extraordinária, que eu não tenho ainda, que se eu não me engano é ovo de Rex. Vou pegar aqui um pouco mais de narcótico, porque pode ser que eu precise, e basicamente eu já tenho tudo. Armadilha, dar tranquilizante, alimento e muito mais. Estou levando a criopod vazia no meu inventário. E o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente domesticar esse Megatherium que está aqui na frente da base, porém eu vou dar uma exploradinha um pouco maior para ver se eu acho um nível um pouco mais alto. Como eu já tenho um garantido na base, eu não estou muito preocupado com isso. Aqui também, ó, sempre tem muito Megatherium. O Megatherium raramente entra em conflito, o que realmente o Megatherium gosta de ele brigar com formigas, brigar com insetos. O que não acontece tanto assim, inclusive. Às vezes um Terrorbird vai lá e briga com o Megatherium, mas não é tão frequente assim. Então vamos tentar procurar aqui alguns deles para ver se eu consigo encontrar um nível um pouco melhor, um 110 por aí. Mas caso eu não encontre, aquele nível já é o suficiente para me fazer o que eu preciso, que no caso é farm de quitina. Olha só, acabei de encontrar o primeiro, nível baixo, eu praticamente não vi ele. Eu passei por aqui, ó, passei 2 vezes aqui e eu não vi ele. Ele já estava aqui provavelmente, mas como ele é basicamente da cor aqui da areia, né, do deserto, eu não consegui enxergar. Vou dar uma voltinha por aqui, como eu disse para vocês, eu não vi até agora nenhum Megatherium próximo do Obelisco Azul. Mas provavelmente deva ter spawn também, tá? O Megatherium não é uma criatura tão rara assim, apesar que a quantidade de spawn dele é bem pequena. Mais um Megatherium aqui, esse aqui foi um pouco mais fácil de enxergar, ó. Mas é nível baixo, é um brancão.
E aqui também tem esse vermelho, ó, que provavelmente ainda é daquele evento do Dia dos Namorados. Bem provável que sim. Olha só, mais um Megatério vermelho praticamente do lado do outro. E também é nível baixo, infelizmente. Essa montanha aqui é a montanha que eu estou farmando cristal, tá? Eu já mostro pra vocês. E aqui também eu tinha visto mais um Megatério. Cadê ele? Ele é cinza também, né? Marrom. Aqui, ó. Olha, também é uma fêmea nível 80. 5 níveis mais alto do que aquela que está na frente da base. Aqui parece que é um local tranquilo, apesar que tem micro raptor por aqui que eu sei. E aqui é a montanha que eu estou farmando cristal. O cristal, como vocês sabem, é um dos materiais que mais demora para spawnar. Aqui tem, ó. Assim como o metal. Então o que eu faço? Eu venho aqui de 3 em 3 dias ou de 5 em 5 dias para tentar farmar. Inclusive já spawnou novamente. Pelo visto aqui, então é um local até que tranquilo. Pode ter algum micro raptor por aí, mas eu acho que é tranquilo para domesticar aqui. Então eu vou montar a armadilha aqui e domesticar. Como eu vim dizendo, nós temos alguns materiais que demoram muito tempo para spawnar, como metal, obsidiana, cristal. Então tem que sempre farmar quando tem. Você farma e espera o tempo novamente até dar respawn. Cara, tem um terrorboard ali na frente. Será que ele vai vir até aqui? O terrorboard ele também avisa, tá? Os amiguinhos dele quando tem alguma caça. Tem algum terrorboard por aqui. Aqui, ó. O terrorboard ele também avisa os amigos dele quando tem alguma presa, tá? Então ele é bem similar ao... Nossa, mais um. Ele é bem similar ao raptor, ao lobo. Eu percebi isso, tá? Ele costuma avisar e os terrorboards em volta vão chegar perto de você. Aqui a fundação coloquei sem querer. O Megatério, hipoteticamente, não é para causar dano aqui no Adobe. Vamos testar isso agora. A armadilha é bem basicona, aquela armadilha padrão. Eu até poderia utilizar a armadilha de urso, porém a armadilha de urso está com tempo de pegar a criatura bem pouco, tá? Ela solta bem rápido a criatura, então eu teria que utilizar aí umas 6 armadilhas de urso para conseguir derrubar esse Megatério, porque certamente ele iria se soltar bem rápido das armadilhas. Eu não quero gastar tanto paciente nem metal por enquanto, então esse aqui é o mais tranquilo. Adobe bem baratinho de fazer, Adobe. Agora é só colocar aqui a rampa e testar. Essa aqui é a Keyboard preferida do Megatério, tá? Inclusive eu quero ver quantos por cento vai subir, já que o Megatério não é nível tão alto assim, e a Keyboard é o alimento mais eficiente que nós temos. E pronto. Megatério preso com sucesso. Outra coisa que eu percebi é que o dragão, nenhuma criatura costuma procurar briga com o dragão, tá? Então você pode deixar ele tranquilaço e parado, que as criaturas não vão atacá-lo. Inclusive, como vocês viram ali, o Terrorboard, no caso, não quis atacar o dragão. Então, provavelmente deve ter alguma criatura que brigue com o dragão, mas ele é bem tranquilo. Então você pode deixar ele paradinho aí e não vai ocorrer nenhum problema. Pera aí, 5.700? Eu acho que é um pouco mais de 5k, tá? É um pouco mais de 5k. Como assim, cara? Você é nível tão baixo assim? Eu tenho que urgentemente procurar alguns airdrops para tentar pegar algumas BPs. Eu vou tentar aqui mirar o mais reto possível para acertar a cabeça dele. Mas como vocês podem ver, ele fica fazendo essa animaçãozinha de ataque. Provavelmente eu erre. Realmente o dano é 0 no Adobe. E agora vem a parte complicada. Como vocês podem ver, ele vai ficar fazendo aqui essa animaçãozinha aqui para atacar. Então eu vou tentar acertar aqui o máximo possível de tiros na cabeça. Eu trouxe um pouco mais aqui de 45 dardos, porém, obviamente eu vou errar alguns. E também tem a questão que, na cabeça, o topor é maior. Então caso eu acerte aqui alguns headshots, eu vou economizar. Pronto, finalmente caiu aqui, ó. Caramba, eu gastei bastante dardo, ó. Nossa, gastei bastante. Eu errei uns 4 dardos aí e também acertei muito headshot. Olha, Megatério de Pince. Enfim, eu quero testar aqui quantos por cento vai ser que vai subir aqui de porcentagem de domesticação. Já testamos isso com alguns dinos, como o Ancilo, que eu utilizei aí, que boi subiu bem pouca porcentagem, mas o Ancilo era nível 110, se eu não me engano. E aqui nós temos o Megatério nível 80.
Vamos colocar aqui as Kibbles e vamos ver quantos por cento vai subir cada Kibble. Eu espero que sobre alguma Kibble. Já que o Megatherium é nível mediano ainda, né? 26%. Então vai ser 4 Kibbles para domesticar. Olha, não foi tanto como eu esperava, mas vai sobrar aqui algumas Kibbles ainda, tá? Então vai sobrar aqui 2 Kibbles ainda, na base tem mais uma. Então agora você vai aguardar. Pelo visto, vai mais ou menos uns 2 minutos, 3 minutos para ele comer cada vez, tá? Então não é pouco tempo não, é até bastante. E pronto, finalmente domesticada com sucesso aqui o Megatherium, cor bem padrãozona de Megatherium, como vocês podem ver. Inclusive vai ser bem interessante para se camuflar aqui pelo deserto, né? Ficou aqui nível 119, como vocês podem ver, bem interessante. E vamos ver qual é os status dela. Para quem não lembra, estava com 130 de melee mais ou menos e 2k de vida. Olha, a vida, pelo visto, não modificou tanto, mas o melee aqui, ó, deu um salto gigantesco. O real poder do Megatherium vocês vão ver quando ele estiver na caverna. Vamos pegar ele na Pokébola e já partir diretamente para a caverna para testar. O Megatherium é uma criatura muito boa, porém, nós temos alguns adendos aí. Para utilizar o Megatherium, para ele não morrer facilmente, tem que ter o buff de insetos. Então o ideal é utilizá-lo aonde tem alguns insetos, como o deserto ou caverna, como eu disse. Apesar que no deserto e na caverna nós temos o verme de areia e o golem. Já o Thylacoleo é melhor para matar essas criaturas aí, porque ele causa sangramento. Mas o Megatherium ele tem um buff de insetos que aumenta muito o dano, a recuperação de vida e a estamina dele. Então ele fica mais veloz, causa mais dano e consegue resistir um pouco mais. Vocês vão ver isso agora. Já estamos chegando aqui, ó, naquela caverna que tem muitos insetos. Eu até poderia testar naquela caverna mais próxima da base, só que essa daqui, ó, é que o teste real vai acontecer. E vou matar essa Arthropleura, não pelo fato dela ir atacar o dragão, mas sim pelo fato de quando eu desmontar, ela vai me seguir. Então é melhor matar aqui já, ó, e deixar o dragão aqui, ó. Inclusive, eu nem preciso colocar o dragão no neutro, só deixar ele paradinho aqui, ó, tá tranquilo já. E dessa vez eu vou entrar aqui a pé e deixar o Megatherium na Pokébola, porque o Megatherium é muito maior do que o Thylacoleo. Então, se o Thylacoleo passa aqui já justinho, o Megatherium não passará, tá? Então vamos passar por aqui primeiro, ó, pela passagem. O Megatherium não passa por aqui. 100% de certeza que o Megatherium não passa por aqui, ó. O Thylacoleo já passa bem apertado. Agora, aqui sim, ó. Aqui eu posso jogar aqui o Megatherium. Vamos procurar aqui já um inseto para nós conseguirmos matar. Pelo visto o morcego não quer confusão, se ele não quer eu também não. Vamos procurar aqui agora algum inseto. Aqui tem mantis, tem também a chatina, que se eu não me engano conta como inseto. Nós também temos aí aqui o mantis, ó. Nossa, um golem bem perto do mantis. Temos também a Arthropleura. Então a quantidade de insetos que nós temos aqui é gigantesca, vocês vão ver. O normal que eu consigo pegar com o Thylacoleo matando um inseto é mais ou menos 100 quitinas, 150 quitinas, 200 no máximo aí quitinas, tá? E como vocês sabem, um drop de queratina é extremamente baixo, mesmo utilizando uma criatura excelente para o farm de couro e tudo mais. Cadê aqui um inseto? Tem até uma chatina, só que eu não vou matar a chatina porque eu acho que não pega o buff matando a chatina. Aqui, ó, tem um Arthropleura aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser o dano dele. Olha só, um pouco mais de 10 batidas. Peguei o buff, como vocês podem ver, e a chatina tinha 900 de vida. Então o dano dele não é tão alto assim. Mas agora que o buff pegou aqui, ó. Olha só isso. É brincadeira de criança, tá? Isso porque ele nem tá upado ainda em melee. Quando isso aqui tiver upado em melee, cara, isso aqui vai ser mais fácil do que mastigar água. Não tem jeito. Como vocês podem ver no canto superior direito lá, ó, tem um buffzinho que simboliza uma seiva, que é o buff que ele tem mais dano, mais speed e tudo mais. E o símbolozinho ali também de alimento, porque ele está caçando a sua presa predileta, né? Ele é o inimigo natural dos insetos. Basicamente é isso, ele vai recuperar alimento mais rápido, recuperar a estamina mais rápido, e também aí ele vai ter um dano e a speed maior. Eu vou upar nele, mais ou menos igualmente eu fiz com o Thylacoleo, uns 7k de vida, 6k, para ficar tranquilo. Nem um Thylacoleo, nem um Megatherium tem celas ascendentes ou celas superiores à cela normal. Vocês vão ver que cada vez que eu upar mais melee, só pelo fato de eu estar com o buff ativo, meu dano vai ser brutal, tá? Inclusive, talvez quando eu upar uns 500, 700 de melee e utilizar uns 7k de vida, eu consiga matar golem com tranquilidade.
Cara, só de vocês verem que o farm é extremamente desbalanceado utilizando o Megatério. 1k praticamente de quitina utilizando aí o Megatério já é 200 para cimento, mais ou menos aí. Olha só, 600 e pouquinho. Cara, isso aqui é muito bom. Eu acho que já farmei aqui mais ou menos uns 7k. Brincando, tá? Brincando. Vamos tentar filtrar aqui. Pra tentar separar só a quitina aqui. Pra ver qual foi o farm atual. Eu nem vou, na verdade, fazer a caverna completa. Por quê? Eu não quero colocar o Megatério na Pokébola e subir aquela parte. E muito menos eu não quero saltar ali e me arriscar a morrer. Então eu só vou até essa parte aqui, saio da caverna e entro novamente. Apesar que eu nem preciso fazer mais que isso, já que o farm aqui, ó, é intenso. O dano dele ainda não é tão agradável, mas como eu disse, cada vez que eu upar mais melee, fica mais tranquilo. Vamos tentar filtrar aqui. Opa, era pra filtrar, né? Mas eu acabei pegando tudo aqui sem querer. Eu vou filtrar aqui pra mim ver mais ou menos quantos K eu já consegui pegar aqui de quitina. Como vocês viram lá, são 4 quitinas para fazer um apacimento e 8 pedras, então eu vou precisar de bastante. Vamos pegar aqui os materiais que eu tinha para mim não esquecer. O Tilacoléu, né, principalmente. E o resto jogar tudo no chão aqui, para não ter problema. Eu acho que é só isso daqui, tá? Eu acho que é só isso. Vamos filtrar aqui agora para ver. Eu acho que já tem mais 7k. 20k? Será que foi isso mesmo? Eu vi ali, ó, subindo 2 barrinhas de 10 mil. Então acho que tem um pouco mais aqui de 20k de quitina. Mas também, né, como vocês viram, cada amantes que eu mato, cada atropelo que eu mato é muito mais que 600 que eu consigo pegar aí de quitina. Então isso não é problema. Como eu disse pra vocês, eu só vou chegar até essa parte aqui, ó, porque eu não quero saltar utilizando aqui paraquedas e gancho nessa parte aqui da esquerda. E eu também não quero utilizar o Tilacoléu para subir pela direita ali da caverna. E também não precisa fazer isso, né? Chegando até aqui, ó, já é mais que suficiente. Já que, como vocês podem ver, o drop aqui é insano. Eu acho que ele tá conseguindo causar mais ou menos 250 de dano utilizando o buff. Sem o buff, talvez chegue a 150, por aí. Sem o buff, o dano não é tão alto assim, apesar que eu já upei aqui um pouco mais de melee. Eu não consigo mostrar pra vocês aqui o buff escrito, tá? Eu queria descobrir como é que eu consigo mostrar o buff aqui, a escrita do buff. Qual é o nome do buff, na verdade, né? Mas pelo visto eu não consigo fazer isso aqui ainda no mobile. Mas como vocês podem ver lá, o buff que ele precisa é aquele que tem um símbolozinho da seiva. Ele matou qualquer inseto, pode ser uma mosquinha, pode ser um escorpião, qualquer inseto que ele matar, ele já consegue ativar o buff. Essa caverna provavelmente é uma caverna difícil ou uma caverna mediana. Assim que eu voltar aqui pelo mesmo caminho, as criaturas já voltaram a spawnar. Cara, isso aqui vai ser excelente, porque nós temos 2 cavernas próximas da base, então o farm será muito fácil. E como vocês podem ver, a quantidade de quitina que eu consigo pegar, cara, chega a ser ridículo, ridículo. O Megatério é uma das melhores criaturas para combate contra insetos e até mesmo contra outras criaturas. Basta pegar aí o buff e depois ir brigar, não tem jeito, tá? Eu vou continuar upando o Megatério na caverna, então eu vou entrar aqui mais algumas vezes, upar o Megatério, upar muita vida, muito melee, como vocês viram. A estamina e o peso não preciso upar, apesar que o Megatério só vai ficar andando aqui dentro da caverna, tá? Raramente eu vou utilizar ele fora da caverna para algum combate. Upar ele no início não será difícil e como vocês podem ver, aparentemente o problema aqui de farm de quitina para fazer passamento foi resolvido. O cristal já voltou a spawnar, então nós já estamos bem próximos de finalmente nos mudarmos novamente. Então esse cara, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.